São 3h47 da manhã, horário local, e algo inacreditável está acontecendo na Rússia. 4 objetos se aproximam de Moscou a 380 km por hora, completamente invisíveis para a rede de defesa aérea mais sofisticada do planeta. Esses objetos nem deveriam existir. O operador de radar dos sistemas 400, nas proximidades de Ryazan, observava sua tela intrigado. O que via parecia um bando de pássaros. Mas havia algo errado. Pássaros não voam em formação perfeita e certamente não voam direto em direção à maior refinaria de petróleo da Rússia, a 52 quilômetros do alvo e a 27 quilômetros da Baterias 400. O drone líder subiu bruscamente a 800 metros de altitude. O míssil russo precisaria de 27 segundos para alcançá-lo, mas os drones, em potência máxima, poderiam entrar na zona morta de 2 quilômetros em 41 segundos. Isso deixava ao comandante da bateria apenas 14 segundos para decidir se os alvos eram ameaças reais ou apenas iscas. O raciocínio foi rápido. Cada míssil custa $2 milhões. 10 segundos. A aproximação era real. 7 segundos. O treinamento dizia: espere pela identificação positiva. 5 segundos. Mas se fossem reais, era tarde demais para hesitar. 2 mísseis 48N6DM foram lançados, rugindo dos tubos e acelerando até Mach 6 em apenas 3 segundos. Mas veja o que os drones fizeram. Mergulharam imediatamente para 200 metros, desaparecendo abaixo do horizonte do radar. E aqui está o problema. Esses mísseis usam o que se chama de guiagem por radar semi-ativa. Eles não têm radar próprio, precisam que a estação terrestre ilumine o alvo continuamente. Sem essa iluminação, ficam cegos. O comandante só pôde assistir, impotente, enquanto seus mísseis tentavam prever para onde os alvos tinham ido. Mas os computadores de bordo só sabiam a última posição registrada. As ogivas detonaram 80 metros acima de onde os drones estavam, espalhando 24 mil fragmentos de aço no ar vazio. Perto demais para ignorar, mas longe demais para fazer diferença. A última linha de defesa da refinaria eram 2 baterias Pantsir-Sum, com apenas 17 segundos para agir. Mas o radar 1RS-2-1 do Pantsir, operando nas bandas UHF e IHF, é otimizado para alvos maiores. Contra drones de 1 metro quadrado a 8 quilômetros de distância, o sinal retornava quase igual ao ruído de fundo 12 segundos. Os operadores viam contatos intermitentes piscando na tela. 8 segundos. Tentaram girar os canhões a 38 m, mas o sistema hidráulico leva 2 segundos para rotacionar 180 graus. 4 segundos. O drone líder já havia travado seu alvo. A explosão ocorreu às 3h52 e 17 segundos, mas esse foi apenas o primeiro ataque. Outros 3 drones Beaver atingiram 3 alvos diferentes em sequência. A refinaria Cascade consumiu 140 mil toneladas de petróleo. Em 90 segundos, toda a seção oeste virou um inferno de 1.200 graus Celsius. As chamas arderiam por 72 horas. O abastecimento de combustível de Moscou foi cortado em 40%, e aquilo era só o começo. A 470 quilômetros dali, 12 novos drones se aproximavam de outro alvo. Mas, dessa vez, os russos achavam que estavam preparados. Não estavam. Enquanto os primeiros ataques ainda aconteciam, as baterias Pantsir-Sum da refinaria de Novokivoshchik já rastreavam a nova ameaça havia 11 minutos. 3 baterias em formação triangular, com campos de fogo sobrepostos. Cada radar 1RS-2-1E podia rastrear 20 alvos e engajar 4 simultaneamente, a até 20 quilômetros de distância. Os comandantes estudaram as táticas ucranianas. Esses drones, pensavam eles,
jamais chegariam ao alvo. Mas às 4h03 da manhã, algo estranho aconteceu. 4 dos 12 drones subiram repentinamente a 1.500 metros, se expondo completamente. O sistema de radar emitiu um alerta de prioridade máxima. As assinaturas de retorno haviam mudado, agora apareciam mísseis de cruzeiro K-101. O que realmente acontecia era o seguinte: os drones em ascensão liberaram refletores de canto, pequenas estruturas triangulares de alumínio que criam o chamado efeito de retroreflexão. Quando o radar atinge esses refletores, o sinal retorna amplificado em exatos 180 graus. Um refletor de 10 centímetros pode gerar o mesmo retorno de radar que um objeto de 10 metros quadrados. Ou seja, o radar via mísseis de cruzeiro. Porque era exatamente isso que os refletores simulavam. O comandante da bateria teve apenas 2 segundos para decidir. E o protocolo era claro: mísseis de cruzeiro são prioridade máxima. Sempre. O treinamento assumiu o controle. 8 mísseis 57 ESAs foram lançados em 12 segundos, cada um acelerando a 1.300 metros por segundo. Os mísseis usaram guiagem por comando nos primeiros 18 quilômetros, depois mudaram para o modo semi-ativo. Mas havia algo errado. Esses supostos mísseis de cruzeiro faziam manobras de 9G, algo impossível para um K-101, e um que se despedaça a 3G. E pior, eles estavam se multiplicando. 4 viraram 8. 8 viraram 16. O que de fato acontecia era genial. Cada drone soltava refletores a cada 2 segundos e o radar via novos alvos surgindo enquanto os antigos desciam lentamente. 3 milhões de dólares em mísseis estavam perseguindo pedaços de alumínio que custavam menos do que o seu café da manhã. Mas uma pergunta permanecia: onde estavam os outros 8 drones? A resposta veio do pior pesadelo do comandante: eles estavam atrás dele. Enquanto todos observavam o show de fogos a 1.500 metros de altitude, 8 drones UJ-20 e 2 se aproximavam pelo lado oposto, voando a apenas 50 metros do solo. E aqui estava o ponto fraco fatal do Pantsir. Seu radar de varredura eletrônica é fixo. Ele pode mover o feixe 45 graus para a esquerda ou direita, mas para olhar para trás, precisa girar fisicamente toda a torre, que pesa 3.000 quilos. Esse movimento leva 7 segundos. O comandante gritou a ordem: girar! Agora! Mas já era tarde demais. Os drones estavam a apenas 2 quilômetros de distância. Os mísseis 57 ESAs precisam de 5 segundos para armar a espoleta de proximidade depois do disparo. A essa distância, eles atingiriam o alvo antes de estarem armados. Sobrou apenas uma opção: os canhões duplos de 30 milímetros. Os 2 canhões a 38M abriram fogo 2.500 disparos por minuto em cada tubo. O computador calculou o ângulo de interceptação. A 200 km por hora, cruzando perpendicularmente, o desvio era de 31 metros. Mas os drones UJ-20-2 foram programados exatamente para esse tipo de combate. A cada 2 segundos, eles executavam uma manobra chamada variação dinâmica de altitude, alternando entre 40 e 80 metros de forma aleatória, usando altímetros barométricos. O computador do Pantsir faz disparo preditivo, calculando onde o alvo estará em 0,8 segundo quando os projéteis chegarem. Mas com mudanças aleatórias de altitude, a previsão vira probabilidade. A chance de acerto despencou de 83% para apenas 31%. Um drone voou direto contra a rajada e foi destruído a 300 metros do impacto. Mais 7 conseguiram passar. 3 deles atingiram o alvo. E foi nesse instante que o terceiro grupo entrou em ação. As 3 baterias Pantsir estavam recarregando. Os mísseis 57 ESAs são armazenados em tubos abaixo da torre. E o sistema automático precisa remover os tubos gastos, inserir novos mísseis e posicioná-los para o lançamento.
Esse processo leva 90 segundos, 1 minuto e meio de total vulnerabilidade. A refinaria foi atingida mais 3 vezes diretamente. Os estrategistas ucranianos tinham calculado cada segundo, sabendo exatamente quando os russos estariam indefesos. Mas, no próximo alvo, a situação mudou. Os russos haviam deslocado algo que os ucranianos ainda não tinham detectado. Às 4h18 da manhã, 6 drones UJ-20 e 6 Beaver que se aproximavam de Voronezh ficaram completamente cegos. Os sinais de GPS desapareceram, as comunicações caíram e as telas de navegação mostravam apenas estática. Um veículo de guerra eletrônica Krasuka 4 havia sido ativado, e isso não era uma interferência comum. O Krasuka 4 inunda o espectro eletromagnético de 0,1 a 18 GHz com 500 watts de potência direcional. Para entender o que isso significa, pense no sinal do GPS. Ele é transmitido do espaço com apenas 0,025 watt a 20 mil quilômetros de distância. A interferência do Krasuka é 5 quatrilhões de vezes mais forte que o sinal original. É como tentar ouvir um sussurro dentro de um motor a jato em pleno funcionamento. Os drones ativaram o modo de navegação inercial usando giroscópios internos. Mas esses giroscópios têm uma margem de erro de 10 graus por hora. Depois de voar 380 km por 68 minutos, o erro acumulado poderia resultar em desvios de até 200 metros. E errar, nesse caso, significava fracassar completamente. Os drones entraram em modo de crise total. Com 95 graus Celsius, o processador começou a reduzir a velocidade para evitar superaquecimento, mas processar mais devagar significava analisar menos padrões por segundo. O sistema começou a desligar funções não essenciais. Luzes de navegação off, economizando 2 watts, transmissor de telemetria off, mais 5 watts economizados, receptor de alerta de radar off, mais 3 watts a menos. Cada watt economizado reduzia meio grau na temperatura, e cada grau significava 100 MHz a mais de processamento. 30 segundos para o impacto. Ainda sem alvo confirmado. O algoritmo falhava. 20 segundos. O processador chega a 98 graus. 10 segundos. Desligamento térmico iminente. 8 segundos. O sistema finalmente encontra o padrão. Não pelos tanques em si, suas sombras eram inúteis. Mas a intersecção das sombras de 3 tanques formava um triângulo com ângulos únicos. Uma assinatura geométrica imutável. Tanque número 7 identificado, com 4 metros de margem. Mas havia um problema crítico. A resposta estava presa no computador de um único drone, e o bloqueio do Krasuka tornava qualquer comunicação impossível, a menos que o drone líder tentasse algo desesperado. Ele entrou em frequency hopping, espectro de espalhamento por salto de frequência, transmitindo em 1000 frequências diferentes por segundo num padrão pseudo-aleatório. O Krasuka 4 não consegue jamear todas as frequências com igual potência ao mesmo tempo. No canal 847, por apenas 1 microsegundo, houve uma brecha. O drone disparou 128 bytes. Coordenadas de GPS e o tempo do impacto. Os outros 5 drones captaram o fragmento por match filtering e corrigiram a rota. O tanque 7 recebeu o primeiro golpe às 4h20. A ogiva acertou exatamente onde o aço encontra o concreto, o ponto mais fraco, por causa da dilatação térmica diferencial.
O lago de combustível incendiou. A equipe do Krasukha-4 viu a parede de fogo avançar a 30 metros por segundo. Eles abandonaram o veículo de $20 milhões e fugiram. Quando a interferência diminuiu, 8 drones voltaram a aparecer nas telas de radar. Eles vinham na direção do alvo militar mais fortemente defendido da Rússia. Os russos estavam prestes a descobrir que impossível para os ucranianos significa desafio aceito. O aeródromo militar de Primorsk-Okhtarsk era uma fortaleza. 4 veículos de defesa aérea, Torm-2, dispostos em formação de losango, com 5 quilômetros de espaçamento, cobertura sobreposta, sem lacunas. 2 Su-35 patrulhavam a 8.000 metros todos os radares ativos. Busca, rastreio e controle de disparo. O comandante da base estudara cada ataque ucraniano e posicionara as defesas com modelagem computacional. 8 drones contra aquilo significavam, em tese, abate garantido. Mas os ucranianos sabiam algo que os russos não sabiam. Observe o que os 8 J-22 fazem. Eles não voam em linha reta. Aquele padrão em serpente, tecnicamente chamado variação sinusoidal de trajetória, consome combustível. Aumenta a distância em 8%, queimando 3 litros a mais numa missão de ida onde cada gota conta. Por quê? Porque o Torm-2 usa guiagem por comando com pontos de interceptação preditos. Cada zigue-zague força o recálculo. O computador de tiro modela o movimento usando filtros de Kalman que assumem comportamento consistente. A tecelagem aleatória introduz o chamado ruído de processo. Pequenos erros se acumulam. Na hora do lançamento, o erro acumulado podia chegar a 50 metros. Exatamente às 4h32, todos os 4 Torm-2 dispararam ao mesmo tempo. 16 mísseis 9M338 aceleraram rumo ao céu, alcançando Mach 2-5, impulsionados por foguetes sólidos com 4.000 kg de empuxo. Os mísseis empregaram guiagem 3 estágios. Inercial nos primeiros 2 segundos. Comando até 2 km do alvo. Depois radar ativo para homing terminal. Suas trajetórias formaram uma caixa cinemática de engajamento sem saída. 10 segundos para o impacto, fechando a 850 metros por segundo. 9 segundos. Guiagem terminal ativada. 8 segundos. Os buscadores travaram os alvos. E então o impossível aconteceu. Os UJ-22 foram verticais. Não uma subida suave, mas um pull-up a 6G que os levou de 180 metros a 1.200 metros em 4 segundos. Os mísseis tentaram acompanhar e não conseguiram. O 9M338 usa controle aerodinâmico com 4 canards. No ângulo de subida é exigido 76 graus os canards Stallam. Stall significa que o fluxo de ar se separa da superfície de controle. Sem fluxo, sem controle. O controle por vetor de empuxo só compensa 12 graus. Os mísseis passaram inofensivamente por baixo, exceto um. Sua espoleta de proximidade detectou a assinatura infravermelha acima. O escape de 180 graus a 400 graus Celsius do drone. A ogiva detonou, lançando 3.500 cubos de tungstênio num padrão dirigido. O drone virou confete. Mas essa interceptação espetacular tinha uma função sombria.
desviar todos os olhos, todos os radares, todas as armas para o alto. Ninguém viu o que vinha do mar. 15 segundos depois, 4 UJ-20 e 6 Beaver cruzaram a praia. Tinham voado 700 quilômetros sobre o mar de Azov a apenas 5 metros de altitude. Por 2 horas mantiveram a altura com altímetros de radar. O mar reflete diferente da terra. Foi preciso recalibrar constantemente. A rota pelo oceano significava cobertura de radar zero. Radar terrestre não vê além do horizonte. E, a 5 metros, o horizonte dista só 8 quilômetros. Os hangares de armazenamento Shahed estavam completamente indefesos. No Hangar 2, 30 Shahed 136 aguardavam em berços de manutenção. Cada Shahed trazia uma ogiva com 40 kg de explosivo do tipo Composition C4RDX com plastificantes. Cada um carregava 50 litros de combustível. Faça as contas. 1.200 kg de explosivo mais 1.500 litros de combustível em 40 metros quadrados. São 30 gramas de explosivo por metro quadrado, 10 vezes o padrão da OTAN para armazenamento de munição. O hangar não explodiu. Ele decolou. Subiu até 50 metros de altitude antes que a gravidade o puxasse de volta ao chão. 3 segundos depois, o Hangar 3 foi pelos ares. Logo em seguida, o Hangar 4. Em apenas 45 segundos, mais de 200 drones Shahed, avaliados em 6 milhões de dólares, foram vaporizados. O comandante da base ordenou decolagem de emergência, mas a pista estava coberta pela fumaça dos drones em chamas. A visibilidade caiu para 150 metros. O mínimo necessário para um Su-35 decolar é 200 metros. De Moscou a Okhtarsk, o resultado era o mesmo. A principal base russa de drones Shahed havia sido eliminada, mas o disparo mais longo ainda estava por vir. E, desta vez, os drones enfrentariam algo que não poderiam driblar. Às 4h44 da manhã, 2 drones UJ-20 e 6 Beaver modificados chegaram até Penza, a 630 quilômetros dentro do território russo. Isso não deveria ser possível. O alcance padrão de um Beaver é de 350 quilômetros. Mas esses não eram drones comuns. A modificação foi brilhante. Tanques de combustível auxiliares instalados no compartimento da ogiva. Eles sacrificaram 5 quilos de explosivo, reduzindo a ogiva de 20 para 15 quilos, mas ganharam 12 litros extras de combustível. Isso ampliou o alcance para 980 quilômetros, com 30 minutos de reserva. O que os operadores não sabiam é que um caça Sal-35 os caçava havia 20 minutos. O piloto vinha logo atrás, usando o radar Irbizé em modo de feixe estreito, varrendo apenas 10 graus com 20 kW de potência, o chamado produto de abertura de potência, concentrando energia para alcance máximo. Contra drones de 1 metro quadrado de assinatura de radar, ele conseguiu travamento sólido a 43 metros. Os Beavers não tinham nada, sem contramedidas, sem iscas, sem bloqueadores de radar. Restava apenas uma opção ao inimigo. O piloto selecionou 2 mísseis R-77 e disparou. Esses não são mísseis comuns. Eles usam guiagem ativa por radar.
com seus próprios sensores Argus Noveduais. Uma vez lançados, são completamente autônomos. O piloto disparou a 18 quilômetros de distância e fez um giro de 180 graus. Sua parte da missão estava cumprida. Agora era a vez dos mísseis. Os R-77 aceleraram até Mach 4, percorrendo 18 quilômetros em 13,2 segundos. A 12 quilômetros, seus radares entraram em modo ativo. Cada sensor podia rastrear alvos com manobras de até 12 Gs. Os drones, no máximo, suportavam 6 Gs. Mas os Beavers tinham um trunfo. Faziam barrel rolls, giros completos enquanto variavam a altitude entre 100 e 50 metros. O objetivo? Criar uma velocidade angular maior do que o sistema de controle do míssil podia acompanhar. O controle do R-77 atualiza 100 vezes por segundo. Os drones mudavam de direção a 150 graus por segundo. Isso gerou o chamado Gimbal Lock. O sensor simplesmente não conseguia girar rápido o bastante para manter o travamento. O primeiro míssil explodiu a 80 metros de distância. Centenas de esferas de tungstênio de 8 milímetros, viajando a 21 metros por segundo, perfuraram a fuselagem do Beaver. Os controles travaram em ângulos aleatórios. Metade do estabilizador vertical foi arrancada, mas o motor continuou funcionando. O segundo míssil não errou. Impacto direto. O drone virou confete de alumínio, mas seu companheiro, mesmo avariado, seguiu em frente, oscilando no ar. O computador de voo calculava impacto em 40 segundos. Naquela trajetória, passaria 40 metros ao lado do alvo. A menos que algo mudasse agora. Últimos 3 segundos. Pulso de potência máxima. 30 metros fora. 20 metros. 10 metros. Impacto às 4h46. O Beaver atravessou o teto a 73 metros por segundo. Em circunstâncias normais, 15 quilos de explosivo não seriam suficientes para destruir um prédio industrial. Mas uma fábrica de semicondutores é diferente. Os filtros de ar da sala limpa, projetados para partículas de 0,3 micron, foram imediatamente saturados por milhões de fragmentos de concreto e metal. O sistema de litografia por feixe de elétrons, avaliado em 47 milhões de dólares, levou 18 meses para ser instalado e calibrado, foi completamente destruído. O equipamento de implantação iônica foi vaporizado. 6 meses de produção de chips militares viraram poeira de silício. A produção de semicondutores militares da Rússia ficou paralisada por no mínimo 6 meses. Em menos de 6 horas, a Rússia iniciaria a maior redistribuição de defesa aérea de toda a guerra. Cada sistema deslocado para proteger refinarias abriria brechas no campo de batalha. E cada brecha significava liberdade total para os lançadores HIMARS ucranianos. A Ucrânia havia gasto apenas $412 mil em drones para causar prejuízos de dezenas de milhões. Mas o verdadeiro golpe não foi financeiro, foi psicológico. Se drones ucranianos conseguiram alcançar Penza a 630 quilômetros da fronteira, então a mensagem era clara. Para mais atualizações sobre diplomacia global, sanções e desdobramentos desse e de outros conflitos, inscreva-se no canal,
conflito do século XXI